Oi pessoal, meu nome é Débora Figueiredo e esse é o meu 6º post da série Falando de Pesquisa na Quarentena. Quero agradecer quem tem acompanhado os vídeos e hoje o assunto é um pouco diferente dos outros e também um pouco mais longo. Hoje eu vou falar sobre cultura. E se você gostar, eu vou pedir para comentar, me dar ideias para os próximos posts, especificamente quem trabalha com marketing e consumer insights. Bem, quando eu explico os conceitos da etnografia, eu sempre reforço a origem do termo, que é a etnografia, que é uma pesquisa do campo da antropologia que se baseia na análise cultural de um grupo de pessoas. Bem, se você já viu outros vídeos, deve ter me ouvido falar o que eu vou dizer agora, mas eu vou repetir para aqueles que não ouviram ainda. Que é o seguinte, a etnografia não tem nada a ver com social listening, análise de discurso, análise de menções ou outras formas de análise de posts e comentários na internet. A etnografia é sobre entendimento cultural, um tipo de pesquisa digital qualitativa com o olhar da antropologia. Então, eu vou falar um pouco sobre o que significa isso, porque de verdade, sem entender cultura, não se entende consumo. Eu estudei muito esse tema, ele é base da minha tese de doutorado, que foi concluída em 2003 em Ciências Sociais, na área de Antropologia do Consumo, na PUC de São Paulo. Então, para mim, não existe boa interpretação sem o conhecimento de teorias consolidadas sobre o comportamento de consumo e cultura. É isso que traz a riqueza do insight para as marcas. Não estou falando aqui de encher conclusões de pesquisa com teoria, aliás, a gente não faz isso, até porque é muito chato. Mas, sem dúvida, é o que dá profundidade no entendimento do contexto, no entendimento do consumidor. Tem alguns autores que lançaram as bases teóricas do que significa fazer entendimento cultural do consumo. E se você me perguntasse quais são os autores que eu acho mais relevantes como base teórica, eu me arriscaria a citar 4. 3 deles são clássicos e tem um 4º pesquisador contemporâneo que foi importantíssimo para a sustentação teórica da minha tese de doutorado, e que eu conheci pessoalmente na Kellogg, em Chicago, onde eu escrevi a minha tese de doutorado, porque eu fiz doutorado sanduíche, sob a orientação do professor Robert Kozinets. Bem, eu vou começar então pela Mary Douglas, uma antropóloga que nasceu na Itália em 1921, foi educada na Inglaterra, fez sua carreira na Inglaterra e cuja área de pesquisa era antropologia social. E por que o trabalho dela é clássico? Ela inaugurou o conceito de antropologia econômica, introduzindo o fator cultural às teorias de consumo. O livro The World of Goods, que é o mundo dos bens, ele foi um trabalho pioneiro escrito em 79, junto com outro autor chamado Baron Sherwood, um economista inglês, e a principal contribuição deles aos estudos contemporâneos de consumo é que eles sugerem que todos os bens circulantes servem como dispositivos de comunicação que carregam e comunicam significados e agem tanto como muros como pontes sociais e culturais entre as pessoas e entre grupos diferentes. Além disso, esses autores estudam não apenas a aquisição dos bens, mas também o que as pessoas fazem com os bens depois da compra. Ou seja, eles introduziram o conceito de que o consumo não é apenas um mediador das nossas relações, mas também servem como uma forma de construir a nossa identidade. Essa teoria é fascinante, na minha opinião. E hoje já existem muitas outras teorias que se desenvolveram a partir disso. Entre outras coisas, esse trabalho também fez uma espécie de crítica a trabalhos anteriores, que enxergavam o consumo de forma mais racional e utilitária, especialmente as teorias econômicas. E também uma crítica às teorias de emulação, que viam o consumo como uma forma de competição por status. Bem, isso é o gancho para falar do segundo dos 3 clássicos. É um autor chamado Thorstein Veblen, um economista e sociólogo americano, e ele escreveu a teoria da classe ociosa no final do século XIX. Gente, ele escreveu no século retrasado isso. E ele propôs, à época, uma nova visão sobre o consumo, quando analisou o consumo conspícuo, ostentatório, como uma forma de mostrar riqueza. A sua abordagem foi muito influente e amplamente aceita. E o que ele fez de tão inovador? Resumindo muito resumidamente, ele analisou o consumo como forma de manifestação de status e prestígio social. Hoje parece clichê, parece óbvio, né? Mas foi ele que propôs. Bem, agora o terceiro clássico é uma obra muito importante de Pierre Bourdieu, chamado La Distinction, publicado originalmente em francês em 79. É considerada uma das 10 obras mais importantes da sociologia do século XX, porque ela também responde a muitas questões sobre o consumo simbólico. Por quê? Ela introduz na discussão um outro elemento da formação do gosto e do capital cultural como forma de distinção de classes.
E ele desenvolve a teoria de que julgamentos de gosto e preferência são socialmente construídos, demonstrando a estreita relação entre capital cultural e classe social. Como, por exemplo, a obtenção de um diploma escolar, que separa os menos instruídos dos mais instruídos. O Bourdieu introduziu essas questões não econômicas à discussão, e olha como isso parece atual ainda hoje, né? Bem, esses três são, na minha opinião, três clássicos que são muito enriquecedores para quem quer entender as bases das teorias de consumo. E agora eu vou fechar o vídeo falando do quarto autor. Ele se chama Grant McCracken, é um antropólogo canadense. Ele nasceu em 1951, tem um PhD pela Universidade de Chicago. Ele publicou um livro chamado Cultura e Consumo em 1990 e depois fez uma atualização em 2005. Ele já publicou e publica dezenas de artigos sobre cultura e consumo. E para quem gosta, desse assunto, ele é um autor que vale muito a pena ser lido, né? Só um parênteses aqui, ele também tem um livro que se chama Chief Culture Officer, onde ele defende a ideia de que além de CFO, CMO, CEO, as empresas deveriam ter CCO, para que elas pudessem pesquisar os significados culturais da sociedade permanentemente como uma forma de vantagem competitiva. Bem, para o McCracken, os significados estão em constante movimento. Na sua trajetória natural, eles se movem do mundo culturalmente constituído para os bens e dos bens para os indivíduos. Para ele, os significados estão nesses três lugares: no mundo culturalmente constituído, no bem de consumo e no consumidor. E esse fluxo de movimento do mundo para os bens e dos bens para os indivíduos se dá por meio da propaganda, do sistema de moda e também por meio de vários outros rituais de consumo de uma sociedade em particular, como a troca de bens entre as pessoas, presente de aniversário, de Natal, ou mesmo rituais de posse, como lavar o seu carro, fotografar sua casa, exibir suas coisas e outros tantos rituais de consumo de uma dada sociedade. E o que tudo isso ensina pra gente? Que as marcas bem-sucedidas, elas retiram os significados da cultura e ao mesmo tempo devolvem esse significado para a cultura, formando um sistema que se retroalimenta indefinidamente. E agora, para concluir mesmo, quem quer entender de verdade o consumidor precisa entender que símbolos só são compreendidos por aqueles que compartilham do mesmo processo de aculturamento. E é por isso que quando a gente faz pesquisa etnográfica, a gente mergulha na cultura para entender quais são os símbolos compartilhados e os seus significados para aquele grupo e o que eles significam para cada indivíduo que a gente quer entender. Bem, era isso. Espero que tenham gostado. Não deixem de comentar, compartilhar com algum amigo. Um beijo e um abraço e até o próximo post.